E aí, vamos resolver mais um exercício aí da Famema? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai de exercícios aí. Mas antes de continuar, é claro, não deixe de já dar o like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e também seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Tá tudo lá em podcast também, dá uma ouvida lá, porque às vezes você tá lavando uma louça, passando aquele pano no chão, precisa dar uma olhada aí também, né? Ou a melhor, ouvida numa aulinha aí. Vamos com mais um exercício aí da Famema na sequência para você que está resolvendo a Famema aí junto comigo, a parte de história, é claro, né? Quem me dera aí de saber mais coisa, mas tá lá para vocês mais um exercício, começando com os cadetes da Escola Militar formavam a falange sagrada. Falange, apesar de ser um pedaço do seu dedo, ela também é a ideia de um pelotão aí, né, bem coeso e tal, e a falange sagrada, aquilo tipo, os caras eram foda. Uns trapos de positivismo, uns trapos de positivismo, que lembra aquela, né, filosofia ligada ao Auguste Comte, pode falar de uma filosofia talvez uma pré-sociologia, uma filosofia social também e tal. Não sei se estou falando certo, mas antes lá do surgimento do Durkheim, dá uma olhada se eu estou falando certo, me avisa aí. Mas tem essa ideia do positivismo ser, né, associado a essa visão do Durkheim na questão filosófica, mas também na questão política. Lembra a ideia aí de que ele era favorável a um governo forte, centralizador, para não falar uma ditadura aí republicana que tivesse os militares no poder. Isso aqui eu acho que tem a ver com o Brasil, e no Brasil, militar, principalmente após lá a Guerra do Paraguai, além de entrar em contato com as ideias republicanas, vai entrar em contato também com as ideias positivistas lá, né, nas escolas militares, nos colégios militares, melhor falando, lá de formação de oficiais. Mas uns trapos de positivismo tinham colado naquelas inteligências e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento. Olha, ele está falando de uma religiosidade especial, transformando a autoridade, especialmente Floriano. Eu acho que você sabe que é o segundo presidente aí da República da Espada, o primeiro período da República Velha. Lembra, vou deixar o link também aqui para você dar uma revisada lá, o link do vídeo, é claro, para revisar a República Velha também aí do Floriano e antes do Deodoro da Fonseca. E lembrando que o Floriano Peixoto, ele marechal também, assim como o marechal Deodoro da Fonseca, vai governar o Brasil e vai ser meio autoritário, né? Mas também tem aquela visão de que ele acabou adotando posturas de defesa dos interesses mais pobres, como de repente aí combater altos preços de aluguéis, né, de moradias e também até incentivar algumas construções populares aí. Bom, mas e vagamente a República em artigo de fé. Então, transformando a autoridade, né, aí ó, a autoridade, especialmente o Floriano, e vagamente a República em artigo de fé. Pô, geralmente é aquela ideia de que Lima Barreto, importante escritor aí que você lembra, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem tudo a ver com o governo Floriano também. Até por sinal eu cito sempre em aula, né, de que quando pode aparecer Lima Barreto, ele pode aparecer relacionado ao governo Floriano com a questão da revolta da Armada, no caso a segunda revolta da Armada ou a revolta da Armada 2, o regresso sangrento. Então, você tem essa ideia aí de que, na verdade, né, não está puxando a revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, mas o Lima Barreto também traz essa referência, né, o Policarpo Quaresma, um florianista, lá também traz essa referência. Bom, mas continuando, porque o texto aí era longo mesmo, e tá aí o romance Triste Fim, de Policarpo Quaresma, foi publicado em primeira edição em 1915. Então, tudo bem, posterior, é claro, ao governo Floriano, porque o governo Floriano é de 1891 a 1894. Interpretando-se a passagem citada à luz das instituições da Primeira República Brasileira. Qual que é a Primeira República Brasileira? Se você falar de forma mais geral, é a República Velha, de 1889, proclamação da República, até 1930, né, a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder. Agora, a República Velha, ela é subdividida em dois períodos. O primeiríssimo período lá, né, da República Velha é chamado de República da Espada, porque tem os militares do Exército ou República dos Marechais no poder.
de 1889 a 1894. E lembra, de 1894 a 1930, completando a República Velha, aí você tem a República Oligárquica ou do Café com Leite, de São Paulo e Minas Gerais. Então ficar esperto que eu acho que ele está perguntando da República da Espada, certo? Mas pode-se concluir, então, do que está colocando aí, pode-se concluir que o excerto, pô, eles gostam de excerto, hein? Né, desse trecho, é que eles estão falando de que foi retirado do texto, né? Então pode-se, né, fazer essa alusão aí à defesa do sufrágio universal. A defesa do voto aí, lembre que sufrágio universal não necessariamente e não mesmo representa a ideia do voto feminino. Tese sufrágio universal é uma expressão que se envolve mais a ideia do direito ao voto para todo o universo masculino, no sentido de que não é mais censitário o voto. A participação política não é mais censitária, não é pela renda que a pessoa participa ou se candidata. Só que o voto universal é o universal masculino. Ah, e quando eu falo de voto feminino? É voto feminino, porra, é o sufrágio feminino. Mas está falando de defesa de sufrágio ali, de voto? Não, né? E ainda por cima secreto? Também não. Isso está sendo feito aí, segundo o texto, pelas Forças Armadas Brasileiras? Porra, também não. Então vem essa ideia de que não. Correto? Eu acho que você está ligado que a letra A está certa? Não, André, está errada. Quer dizer, Elvis, eu falei comigo aqui com a minha outra personalidade. Mas se você está acompanhando, vamos para a letra B, porque na letra B o texto lá aludiu à ausência de liberdade de imprensa. Ah, estava rolando censura. Você notou isso, alguma coisa disso no texto? Porra, acho que não. Ao longo da República Oligárquica, de novo, o Floriano é da República Oligárquica? Não, o Floriano é da República Velha. É aquela coisa, gente, a hora que você está lendo uma porra de um texto desse, você tem que bater o olho e já se ligar, Floriano, República da Espada, e já vai definindo um monte de coisa no seu cérebro. Eu sei que é difícil, mas tentar justamente criar essas gavetas memoriais aí de alguns assuntos. É claro que você se fode porque tem um monte de coisa para você ver junto aí do vestibular, mas a letra B está errada. Esquece que a letra B está errada, porque o texto não falou nada disso, mas e a letra C? Vamos ver. A letra C. O texto alude ao conteúdo filosófico, conteúdo filosófico predominante na primeira Constituição Republicana Brasileira. Primeiro de tudo, professor, você falou lá de positivismo. Falei, ele falou também e tal. Mas tem essa ideia de que a Constituição brasileira não é legal você falar que ela necessariamente teve predominante o positivismo. Eu acho que não. Mas eu ouvi até você falando em aula, que aí vem essa ideia. O que eu falei é de que a influência positivista sobre os militares faz aparecer aquele lema ordem e progresso na bandeira republicana. É claro que, se for ver, a Constituição Republicana tem lá as suas relações, de repente, com esse conteúdo até positivista, é óbvio, mas no sentido de que muitos desses políticos que estavam construindo essa Constituição tinham essa formação, até com os próprios militares também. Mas acho que a ideia principal é de que o texto também não remete a isso, o texto não fala de Constituição. O texto, se você voltar lá, ele fala do quê? Não voltou aqui, mas voltou ali. Cadete da escola militar, né? Uns aí de positivista, fala dessa ideia de tipo uma galera que defendia o Floriano, né, Peixoto no poder de forma até religiosa e tal. Bom, essa letra C, ao conteúdo filosófico predominante da Primeira República e Constituição Republicana? Não, tá errada. A letra D está aludindo à diversidade de orientações políticas no interior dos grupos republicanos. Você vai falar, como, professor, é essa? Meu Deus do céu, que porra é assim? Aí que é o problema. Esse vestibular, ele pega essa ideia, tipo, subterfúgios, né? Pegadinhas ali do malandro, glu-glu, haha, iê, mas vem aquela ideia do quê? Está falando dos cadetes da escola militar que tem esses trapos de positivismo, religiosidade, autoridade do Floriano, da República, como negócio de fé. Aí a pergunta básica, todo mundo era assim? Não, nem entre os militares existia essa adoração religiosa sobre Floriano e nem entre os civis também. É bom lembrar que ao longo do governo lá de 9 meses do Deodoro da Fonseca, que ele fechou o Congresso, depois renunciou, depois da posse do Floriano Peixoto, que não podia terminar o mandato do Deodoro e terminou,
porque ele deveria assumir para, né, convocar novas eleições. Quase não saiu aqui, eu pensei que você ia completar aí para mim, mas faltou. Então, assim, alude, né? Alude e tal, de longe, o texto alude e tal. Mas, das alternativas que vem rolando até agora, essa aí tá aparecendo a mais, já diria o cowboy o garoto vaca, bem interessante. Mas, vamos ali para a letra E. A letra E fala que o texto alude às decisões políticas da Presidência da República dirigidas pelo saber científico, de que então aí o Floriano Peixoto, tudo que ele teve de decisão política foi dirigido pelo saber científico. O cara é um cientista, é um presidente cientista, é tipo assim? Não, né? E também o texto não está aludindo isso. Ah, mas falou do positivismo, que fala para ser mais científico e tal. Tudo bem, mas não falou que o presidente fez isso, o Floriano não fez isso. Por sinal, de novo, ciência e religião, acho que não tem, às vezes, a ver. Então você tem essa ideia de que estava falando um culto científico do Floriano, racional, um culto aí religioso, um culto baseado na fé. Então, acho que essa alternativa E está aí de errada. E eu não sei se você lembra, mas a alternativa D, então, aparecendo aí, eu acho muito interessante, como a correta, então, para você. E é isso aí, espero que você tenha gostado de mais essa resolução de um exercício da FAMEMA. E também, se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo já, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de compartilhar o canal com a galera e também de deixar o seu comentário aí, hein? Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!